Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá últimos dias para fazer a sua matrícula no Basics, nosso curso mais básico, seminário online de fé cristã e ciência. Você também pode assistir os nossos seminários, curso na área, logo mais, pedagogia cristã, teoria e prática com Igor Miguel, então fica ligado. E além disso, espécies invasoras e o seu custo financeiro. O asteroide que extinguiu os dinossauros originou a floresta amazônica. Tratamentos novos contra a Covid-19. Temos esperança? E, para falar sobre o Dia da Consciência sobre o Autismo, que foi na semana passada, nós trouxemos alguém que sabe muito sobre o assunto. Bruno Mori Porreca é o nosso entrevistado do dia e nós vamos conversar sobre tudo o que você precisa saber sobre autismo, uma grande entrevista no Destaque ABC2 que começa agora. Últimos dias para se inscrever. Sim, estamos chegando nos últimos dias para que você possa se inscrever no Basics, o nosso curso mais básico sobre fé e ciência, sobre o diálogo entre as duas coisas, como a gente faz aqui no Destaque ABC2. Se você quer ser introduzido a esse mundo do diálogo entre fé e ciência, a melhor maneira de fazer isso é com esse nosso curso, essa imersão chamada Basics, que tem o seu último dia de inscrição no dia 11 de abril, e o período do curso vai do dia 12 de abril até o dia 22 de maio, certo? Então você pode dar uma conferida na descrição aqui no vídeo para ver se esse curso ele se adequa a você. Além disso, você tem que ficar por dentro aqui das nossas redes sociais da ABC2, Instagram, Twitter, se inscrever aqui no canal, deixar like nos vídeos, porque você fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. Inclusive os nossos seminários de fé cristã e ciência. Também temos nossos links disponíveis nas nossas redes sociais, no site da ABC2. Fica ligado porque a gente tem esse seminário de fé cristã para a região de Campinas, fé cristã e ciência. Nós temos também, em breve, muito em breve, uma nova turma do curso Pedagogia Cristã, Teoria e Prática com o Igor Miguel. Não está aberto ainda, mas vai abrir vagas, são 20 videoaulas em 4 meses de curso. Para quem está pensando em pedagogia cristã, não tem nada que eu poderia recomendar melhor do que o curso do Igor, super bem fundamentado. Dá uma olhada, fica ligado de novo nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Instagram, aqui no Destaque ABC2, que a gente vai trazer todas as informações que você precisa saber sobre isso. Quanto custa uma espécie invasora? Espécie invasora, do que a gente está falando? Não, deixa para lá a sua cabeça sobre OVNI ou alienígenas. Eu estou falando de espécies de animais que são introduzidos a um determinado ambiente do qual eles não fazem parte. Quanto que isso provoca de prejuízo? Foi o que a revista Nature publicou recentemente, um estudo de acadêmicos franceses, chefiados pelo Boris Leroy, fizeram uma estimativa de quanto nos últimos 40 anos a gente teve com prejuízo vendo espécies de outros ambientes invadindo ambientes dos quais eles não fazem parte e provocando todo tipo de inconveniência, de doenças a desequilíbrios de espécies e prejuízos, como, por exemplo, falta de alimento. A título de exemplo, vamos falar aqui do que eu estou falando de falta de alimento. Recentemente, um pirarucu foi encontrado, pirarucu, peixe amazônico, enorme, foi encontrado na Flórida, nas águas da Flórida, no Everglades, lá nos pântanos da Flórida. E como que ele foi parar lá, nós não sabemos, mas é uma espécie invasora. Se vários pirarucus estão lá, nós temos uma espécie ali que pode se alimentar dos peixes que servem como insumo, como pesca para os pescadores locais. Isso evidentemente vai gerar prejuízo. Outro prejuízo ainda maior é a introdução de doenças.
E aí, na lista das espécies que provocam mais prejuízo, nós encontramos um bom conhecido do Brasil, pernilongos, mosquitos, Aedes aegypti. Evidentemente, você introduzir um Aedes aegypti num lugar onde ele não existia vai provocar um prejuízo financeiro para o sistema de saúde local. Muito bem. O prejuízo estimado pela equipe do Boris Leroy, publicado na Nature, é de mais de 1,2 trilhão nos últimos 30 anos de dólares. 1,2 trilhão de dólares de prejuízo. Então, quando nós falamos de preservação ambiental, de algum tipo de mecanismo de regulação, de evitar que determinados comportamentos que prejudicam o equilíbrio ambiental, nós estamos falando sim de finanças de economia. Segundo esse modelo do Boris Leroy, um prejuízo de 1,2 trilhão de dólares. Isso sem contar, evidentemente, o valor inestimável de vidas perdidas nesse processo, vidas humanas perdidas nesse processo. Portanto, o papo de equilíbrio ambiental não é meramente uma coisa assim de consciência de quem ama os animais. Isso é evidentemente importante, mas temos também prejuízos financeiros, como mostra esse estudo da revista Nature. Um meteoro que mata também produz vida, ou pelo menos transforma a vida no planeta. Essa é a conclusão da pesquisa do Instituto de Pesquisa Tropical Smithsonian, no Panamá. E a gente está falando aqui daquele meteoro que provocou a extinção dos dinossauros, famoso meteoro que acabou com 75% da vida na Terra até então. E provocou, sim, a extinção dos lagartos gigantes. O que esse instituto concluiu a partir das suas pesquisas sobre esse meteoro? Na verdade, não é exatamente sobre esse meteoro, mas sobre fósseis. Que o tal asteroide que caiu na Terra e matou os dinossauros mudou a configuração da vegetação, dando origem ao que nós conhecemos hoje como florestas tropicais, inclusive a Amazônia, na nossa zona equatorial aqui no Brasil, e também pega Colômbia, Venezuela, outros trechos da América do Sul. Como um meteoro teria gerado uma floresta? Em especial, como um cientista é capaz de chegar a essa conclusão? Muito bem. Esses pesquisadores do Instituto de Pesquisa Tropical Smithsonian, eles analisaram durante um bom período de tempo fósseis de folhas e pólen. E ao analisar esses fósseis, eles observaram que antes do meteoro, a distribuição de vegetais na superfície terrestre se dava mais ou menos 50% para angiospermas, árvores, plantas que têm flores, e uns outros 50% para gimnospermas e pteridófitas. Então, samambaias, coníferas. A distribuição era mais ou menos essa. Com a queda do meteoro, essa distribuição ela ficou alterada, permitindo muito mais árvores com flores que geram uma vegetação mais parecida com a que nós temos hoje nas florestas tropicais. Você vai na floresta tropical, você não vê muita samambaia, você não vê muitas coníferas, tipo pinheiros. Você vê muitas árvores, muitas plantas que têm flores. Isso poderia ter acontecido, e aí já é a questão da hipótese, como que o meteoro provocou essa alteração de distribuição de tipos de vegetais. Esses pesquisadores do Instituto Smithsonian no Panamá, eles sugerem algumas hipóteses que podem ter trabalhado em conjunto. Em primeiro lugar, a fertilização da Terra depois da queda do meteoro. A queda do asteroide levanta muita poeira que depois cai na Terra e a fertiliza. E a própria extinção dos dinossauros favorece na cadeia alimentar a prevalência desse tipo de árvore, que seria uma árvore meio que favorita para dinossauros grandões e herbívoros. Então, nós temos aí duas hipóteses que podem trabalhar em conjunto para originar o que nós temos hoje. Mas, curiosamente, nós temos aí origens de como a vida vegetal, ela, como é hoje, ela se originou e
o que o asteroide teria a ver com isso. Tratamentos contra a Covid-19. A crise sanitária brasileira é grave, mas nós aqui no Destaque ABC2, na medida em que temos alertado sobre todas as questões dessa crise, temos também procurado dar as boas notícias em relação a ela, muito embora nós tenhamos dificuldade, muitas vezes, em encontrar essas boas notícias. O fato é que, nesse momento, nós temos algumas coisas boas em andamento, que são pesquisas não concluídas, em fase de teste, de tratamentos para pessoas que já contraíram a Covid-19. A vacinação ainda é a nossa melhor solução, porque nós temos já a comprovação científica e todos os testes feitos e, evidentemente, bons resultados em outros países que vacinaram toda a sua população, mas é fato que termos tratamentos para a doença é algo positivo e esses tratamentos têm avançado. Conversamos já em edições passadas sobre o tratamento sorológico, tanto em âmbito hipotético de algo que poderia no futuro vir a ser bom, como algo que de fato está sendo desenvolvido, em especial aqui no Brasil, pelo Instituto Butantan, que obteve autorização da Anvisa para iniciar novos testes e verificar principalmente a segurança e também a eficácia em larga escala desse tratamento. Não é um tratamento barato e realmente para que ele seja economicamente viável, a sua eficiência em larga escala precisa ser comprovada. O fato de estarmos avançando na fase de testes, entretanto, é algo a ser comemorado e positivo. Além disso, nós temos os antivirais. Existe já um antiviral que tem eficácia tímida contra o SARS-CoV-2, que é o Remdesivir. O Remdesivir ele não diminui fatalidade, ele não diminui mortalidade, mas em casos leves a moderados que carecem de internação, os testes apontam para um número menor de dias de internação para esses casos leves e moderados quando o Remdesivir é utilizado. O problema de antivirais é que geralmente eles são caros. Nós temos, por exemplo, o vírus da gripe, que é um vírus antigo e que causa grandes problemas para a população global. Nós temos um antiviral eficiente contra ele, que é o Tamiflu. Agora, o preço do Tamiflu é alto, do Remdesivir, idem. Compensa financeiramente você usar um antiviral com preço tão elevado que não vai reduzir mortalidade, mas vai reduzir apenas a quantidade de dias que a pessoa fica internada, e mesmo assim não é uma quantidade tão grande assim de dias, é algo a se pensar. Claro que menos dias internado, o sistema de saúde vai se desafogando aos poucos, isso é um fator positivo. Mas existem outros antivirais em processo de teste. Um muito promissor, está indo para a fase 2 de testes agora, que é um antiviral da Pfizer, que demonstrou um potente efeito antiviral nos testes in vitro. In vitro é uma coisa, in vivo é outra. Testando isso em animais e seres humanos, pode ser que a gente dê com burros na água. Mas temos uma frente com a Pfizer de um antiviral que parece ser, pelo menos a princípio, bastante eficiente. Mais avançado do que ele é um antiviral da MSD e da Ridgeback, que já está na fase 2 e chama-se Molnupiravir. E, aparentemente, a carga viral foi bem reduzida entre aqueles que receberam tratamento, muito embora esses testes ainda sejam com um número reduzido de pacientes. Fora esses dois antivirais e o tratamento sorológico, nós temos um coquetel da Roche, empresa química farmacêutica Roche, famosa, que está produzindo um tratamento intravenoso utilizando anticorpos monocionais. Quando os anticorpos de uma pessoa que se recuperou da doença são selecionados e copiados em laboratório. Então, você está injetando anticorpos. E esse coquetel apresentou até agora também resultados promissores.
Claro, é uma doença nova. Sendo uma doença nova, a gente não pode esperar que do dia para a noite surjam medicamentos eficientes para o tratamento. Mas a gente está avançando. Então, nós temos esses tratamentos promissores. O jeito é esperar por eles e investir muito na vacinação da população. Agora, se esse é um problema novo, nós temos um problema antigo que a gente enfrenta, e muito dele a gente enfrenta sem as informações devidas. A semana que passou, teve o Dia da Consciência. Nós tivemos o Dia da Consciência sobre o autismo. E muito do que a gente conversa sobre autismo é baseado em estereótipos, palpites. Para desmistificar tudo isso, nós trouxemos um especialista no assunto. Bruno Mori Porreca é psicólogo, trabalha há 10 anos especificamente com isso, e hoje nós vamos falar sobre a questão do autismo e como lidar com ele, Bruno Mori Porreca, que nos concedeu essa entrevista para aumentar a nossa consciência, a nossa conscientização a respeito dessa questão, que acomete muito mais gente do que a gente imagina. Então, para conversar conosco sobre o que é autismo, como tratá-lo, como lidar com ele, em especial nesse momento, que nós estamos na semana do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, data aí promovida pela ONU, nós temos Bruno Mori Porreca, que é aqui da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ajuda a gente já há algum tempo e trabalha nessa área, psicólogo, trabalha nessa área aí já há 10 anos. Bruno, obrigado por nos atender ao convite. Eu que agradeço a oportunidade, né? 10 anos já trabalhando na área e atendendo e montando planejamento terapêutico, já dei muita palestra em escola, já dei muita orientação para pais, então, assim, poder estar aqui divulgando do que eu trabalho, do que eu faço no dia a dia, né? O pessoal deve me conhecer de ver uns vídeos da BC2 aí, mas poder falar do que eu atuo mais diretamente, assim, é sempre um privilégio, né? Muito bom. Bruno, esse tema, como tantos outros que envolvem condições especiais de diferentes pessoas, diferentes indivíduos, acaba virando tabu para muita gente. Vira tabu, vira um pouco preconceito também. Um dia de conscientização já está ali denotando de alguma maneira que as pessoas não estão muito conscientes do que a coisa se trata. Uhum. Então, para a gente começar a nossa conversa, o que é autismo de fato? Então, autismo, a sigla oficial que está sendo usada hoje é TEA, Transtorno do Espectro do Autismo. Houve uma alteração nos critérios diagnósticos lá por idos de 2015, tá? O transtorno ele foi descrito já há bastante tempo, desde a primeira vez em 1943, mas ele se popularizou mais de uns anos para cá. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? O que isso significa? Que existe uma base genética muito significativa que afeta o desenvolvimento neurológico, e principalmente aqueles aspectos do desenvolvimento neurológico, formação de sinapses, de conexões neuronais, que tem a ver com as características do desenvolvimento que vão possibilitar que essa criança se desenvolva, que cresça, que amadureça, que se torne plenamente um ser humano completo. Então, ele afeta preferencialmente 3 áreas, que são a interação social, a comunicação e tem uma presença de comportamentos e interesses muito repetitivos, né? Então, por exemplo, a interação social, a característica mais comum do autismo, pouco contato visual, não tem o comportamento de apontar, que é esperado em crianças, né? O autismo ele usa muito, a gente chama de mão biônica, ou mão mecânica. A criança, quando ela quer alguma coisa, ela aponta, assim, né? O autismo, ele pega a tua mão e leva no objeto para você pegar para ele. Tipo, ele quer sair da sala, ele pega a tua mão e leva na maçaneta, assim, sem fazer contato visual com você, né? Dificuldade de apontar, dificuldade de reconhecer estados mentais ou reações emocionais nas outras pessoas em si mesmo, tá?
que Tá. tem um pouco a ver com a própria dificuldade de fazer o contato visual. Na parte da comunicação, atraso na fala, ou então falas repetitivas, que é o mais famoso, o que a gente chama de ecolalia. Então, ele tem ecolalia imediata, que, por exemplo, você fala, bom dia, daí a criança, bom dia, bom dia, bom dia. Ele repete, por isso que é ecolalia, é um eco, ele faz o eco imediato. E tem Uhum. ecolalia tardia, que às vezes ele ouve, ou assiste um desenho animado, e ele passa o resto do dia repetindo alguma frase, ou algum jingle, ou alguma coisa daquele desenho animado, né? Eu sei as músicas da Disney de cor, né? Por exemplo. E Ah, por causa dos seus pacientes. exatamente. E os interesses repetitivos, que é outra característica marcante, quer dizer, só fica num brinquedo, ou só fica num tema, ou é uma brincadeira não funcional, né? Se é um caso, por exemplo, de um autismo de alto funcionamento, como a gente chama, é alguém, tipo, eu já atendi um menino que ele só fala de dinossauro, tipo, 8 anos, só falava de dinossauro, era apaixonado por dinossauro. Gostar de dinossauro não é o problema. O problema ali que rolava era que ele chega na escola, ele não sabe puxar conversa com ninguém. Porque só fala de dinossauro. Todas as conversas ele leva o dinossauro. Todas as coisas que ele vai fazer é dinossauro. Só aceita brincar com dinossauro. Se der um carrinho, ele não sabe brincar com um carrinho. A vida dele gira em torno daquilo, né? E tem um outro elemento que não aparece nas classificações oficiais, mas ele é reconhecido por todos os profissionais, por pessoas envolvidas com isso, né? Que é as questões de ordem sensorial. Então, isso é reconhecido. Eles têm alterações do funcionamento perceptivo sensorial. Então, o principal é sensibilidade auditiva. Então, eu já tenho. Por exemplo, eu estou, às vezes, com uma criança brincando no parque, daqui a pouco ele se encolhe e faz assim, né? Quando ele faz assim, eu olho para o lado, não encontro nenhum barulho. Passa uns 2 minutos, eu vejo um avião passando lá em cima. Assim, e Uau. ele já captou. Né, eu já vi criança que entra em pânico de ver balão, de ver patinho, aqueles patinhos, sabe? Por Sei. causa de sensibilidade aos certos barulhos. Uma outra sensibilidade que é muito comum é sensorial, tipo de tato, Fato. tá? Então, por exemplo, contato com certas texturas, usar meia, usar sapato, usar roupa de frio, que em Curitiba, por exemplo, que é mais frio, eu já conheci uma mãe que ela, como a criança não aceitava usar uma camiseta e uma blusa, ela costurava a camiseta velha dentro da blusa para a criança não ver que eram dois tecidos, ela só colocava na criança, porque daí ele estranhava, mas ele aceitava mais. Não aceita se sujar, não aceita se molhar, ou tem os movimentos repetitivos, as estereotipias que chama, né? O mais comum é o flapping, que é esse de agitar a mão, que ele tem algumas variações, e o rocking, que é aquele movimento repetitivo de ficar assim. É. Hoje, qual é o entendimento que se tem hoje? Que o autismo é um espectro. Então, existem desde os graus mais leves até os graus mais severos. São 3 níveis principais: grau leve, grau moderado e grau severo, né? O grau leve é uma pessoa o que a gente chama de alto funcionamento, ela consegue viver uma vida comum, consegue às vezes dirigir, fazer faculdade, consegue trabalhar, consegue se relacionar, mas ela tem algumas limitações nisso, né? Então, às vezes ela, por exemplo, consegue trabalhar, mas ela não vai conseguir trabalhar atendendo a público ou lidando Tá. diretamente com pessoas. Um cara Ela que vai talvez preferir, tenha uma boa carreira em Y, um cara vai ser assim, vai se desenvolver bem, de repente, em um trabalho técnico, mas exatamente. não é a pessoa ideal para você ter em vendas. Exatamente. É porque como o que padrão, o autismo ele tem muita diferença. Você entra numa instituição que trabalha com autismo, todos os pacientes são diferentes entre si. A única coisa que é comum a todos eles é o déficit de interação social, Perfeito. né? De procurar outras pessoas, de saber reagir às outras pessoas, de saber se comunicar com outras pessoas. Esse é o que é padrão. Todos eles têm dificuldade com isso, né? Então, o autofuncionamento, às vezes, é um nerdzinho no colégio, é aquela pessoa que não tem traquejo social para entender sarcasmo,
para entender ironia, para entender sutilezas na comunicação. Sabe aquela pessoa que alguém conta uma piada, todo mundo tá rindo, ela não rima, daí ela hahaha, só para se fazer entrosar parte. Alguns têm dificuldade real de ter relacionamentos, tá? Agora, eles têm preferência, às vezes, por áreas, como você falou, técnicas, mas às vezes áreas de exatas também. Tipo, trabalhar com números, trabalhar Sim, com... faz todo que sentido. é mais lógico, é mais objetivo, é diferente de ter que lidar com gente. É uma pessoa que normalmente não procuraria, por exemplo, medicina ou mesmo psicologia, né? Porque daí tem que lidar diretamente com o atendimento a público, né? O grau moderado, em geral, o que varia no grau é o grau de autonomia e funcionalidade, tá? O grau moderado, ele tem maiores comprometimentos, ele tem mais chance de ter rebaixamento intelectual e ele exige maior acompanhamento, tá? A maioria dos quadros, pelo menos quando vem para mim, costuma vir nesse quadro, nesse nível. A gente trabalha para que ele atinja o grau de funcionalidade de alto funcionamento, tá? A gente trabalha para puxar ele nesse grau. Nessa direção. Isso. E o nível mais grave, os pacientes graves, aí esse exigem cuidado constante, né? É a pessoa que não vai conseguir viver sozinha. Ele vai precisar sempre ter um guardião, ter algum tipo de cuidador. Ele pode ter comportamentos agressivos, ele pode ter comportamentos autolesivos. Não é pré-requisito diagnóstico, mas pode acontecer, né? Tem uma parcela significativa deles que vivem nessa condição, tá, hoje, inclusive uma das grandes dificuldades que a gente tem no mundo todo, não é só no Brasil, redes de apoio para as famílias e serviços para esse tipo de população mais adulta, porque eles acabam ficando muito reclusos em casa, né? Então, o autismo é basicamente isso, tá? É um quadro de base genética que afeta o funcionamento neurológico e que atravanca todo o desenvolvimento. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala desses quadros mais leves, então a gente está falando ali no comecinho do espectro, o pessoal de alto funcionamento, eles acabam gerando outros tipos de estereótipo, né? A gente estava conversando antes aqui da gravação, e quando se fala em autismo para grande parte da população, talvez eles associem aos quadros mais graves e pensem em autismo e automaticamente associem a algum tipo de condição especial na qual você tem uma deficiência intelectual, cognitiva, que acontece nesses casos muito graves que você estava mencionando. Agora, quem tem contato com os casos mais leves, acho que vê o estereótipo de uma outra maneira, né? Que é aquela ideia do autista genial. Ah, tem. Ainda tem, tipo, Rain Man, tem a série agora, o The Good Doctor, teve um outro seriado no Netflix que era um rapaz adolescente de alto funcionamento, né? Eu diria que os dois estereótipos ainda existem, tá? Desde aquela visão do autismo como aquela coisa mais grave, mais comprometida. De fato, tem uma alta prevalência de rebaixamento intelectual entre eles, tá? Isso existe mesmo. Um dos motivos é porque isso às vezes acontece no quadro mesmo, eles têm um índice maior de comorbidade, tá? Déficit de atenção, problemas de sono, eles têm um índice maior, epilepsia. Mas também existe o fato de... Déficit de atenção junto com o autismo? Sim. Eu já atendi paciente que tem bipolar e autismo. Tá. Inclusive com alguns sintomas psicóticos, né? Então tem esses tipos de associação e não é tão raro não, tá? Porque hoje existe mesmo o próprio TDAH, tem algumas pesquisas e até alguns autores que tentam classificar ele quase como um transtorno do desenvolvimento também, diferente do autismo. Tanto que, por exemplo, esquizofrenia, TDAH, autismo e algumas formas de rebaixamento intelectual têm bases genéticas parecidas. Então eles acham que às vezes um gene pode se associar com o outro, por isso que aparece comorbidade, né? Existe um grau maior de agitação motora no autismo também. Tá? São mais agitados, Tá. ou muito passivo. Isso às vezes acontece. Você põe a criança sentada, você sai, fazer feijão, você volta, ela tá lá ainda. Tipo, ela não se mexeu do lugar onde ela tá. Mas ainda existe sim esse estereótipo,
pessoa totalmente fechada em si mesmo, tá? E existe o estereótipo do nerd gênio, tipo, o cara que é brilhante, né? Aparece em alguns filmes, saiu um filme, o Contador, acho que, se não me engano, acho que é com o Ben Affleck, que ele percebe padrões absurdos, assim, é super bem dotado. E não vou dizer que não existe. Existem algumas situações, assim, onde tem um paciente que tem um grau muito alto de inteligência. Agora, isso não é regra, tá? Como eu falei, existe a maior prevalência de rebaixamento intelectual. Uma outra questão também, a maior parte dos testes padronizados de inteligência precisam ser muito adaptados na hora que a gente vai fazer a avaliação deles. Como tem uma grande diversidade na apresentação do quadro, na hora que você vai fazer a avaliação, as questões que às vezes os testes avaliam, por exemplo, raciocínio lógico, pensamento abstrato, habilidade linguística, é justamente o que eles têm dificuldade. E é justamente o que a gente está tentando avaliar. Então, está tentando trabalhar para eles desenvolverem. E então acaba dando conflito no teste. Quem trabalha com eles, a impressão que você tem é que eles são inteligentes, mas são ilhas de inteligência, dependendo do quadro, né? Isoladas. Então, às vezes, ele é muito bom em alguma coisa, mas ele é péssimo em outras. Né? Então, às vezes é bom em raciocínio matemático, mas, por exemplo, em questão de interação ou de leitura e interpretação de texto é mais complicado. Certo. Agora, existem também, que é o que eu acho que foi o que ajudou a criar esse estereótipo do gênios. É um fenômeno muito, muito raro, que são chamados antigamente de idiota savant, né? Eu não sei pronunciar direito francês, tipo idiota gênio, né? São casos onde eles têm diversos comprometimentos, mas eles têm alguma característica que se sobressai muito, né? Um famoso é o Kim Peek. Acho que ele morava em Seattle, se eu não me engano. E ele tinha uma memória extraordinária. Ele decorou 40 mil livros na biblioteca. Ele decorou a lista telefônica. Então, se você chegasse para ele e dissesse, ó, tal livro, tal página, tal linha, tal palavra, qual letra? É tal. Você ia lá, era exatamente isso, né? No final da vida dele, ele começou a decorar sinfonias de música clássica. Ele pedia para o pai dele levava ele nas sinfonias. Ele estava lá assistindo, quando a pessoa estava tocando piano, errava a nota, ele levantava. Ele errou tal nota, porque ele sabia de cor qual que era a partitura, né? Só que, em compensação, ele não conseguia fazer a própria comida. 40 anos, né? Não conseguia fazer a própria comida, não amarrava o sapato sozinho, não conseguia escovar o dente sozinho, não tinha capacidade de se locomover sozinho pela cidade, né? Então, é um caso clássico. Só que esses fenômenos são muito, muito raros, tá? Como eu falei, tem uma diversidade muito grande na apresentação. Tem um outro caso de um rapaz, acho que agora deve estar perto dos 30, chegando perto da minha idade. Ele consegue... Até fizeram um documentário com ele, colocavam ele dentro de um helicóptero, ele dava uma volta por Nova York, daí voltavam e davam um painel, ele conseguia desenhar a cidade em 3D. Putz! Né? Era surreal aquilo, tipo, como é que ele consegue? A capacidade dele de percepção visual é completamente diferente. Mas não tinha nenhum amigo na escola, não consegue viver sozinho, né? Então, esses tipos são fenômenos raros, eles não são comuns, não é o que aparece. Eu já tive algumas experiências, eu encontrei um menino que aprendeu russo sozinho, ficava vendo o vídeo, 11 anos, era bem a época da Copa na Rússia, ele aprendeu o alfabeto, ele conseguia escrever o teu nome em russo. Em russo. Só que, em compensação, para leitura e interpretação em português era muito difícil. Para mudanças na rotina, por exemplo, mudar de turno na escola, ou ter um dia diferente, ele vai fazer um passeio no shopping. Cara, você tinha que preparar ele muito tempo antes, porque ele desorganizava se tivesse mudanças ou imprevistos na rotina dele. Tá. Né? Então, eles são muito diferentes. A diversidade é uma das características do quadro. Eles são muito diferentes entre si. Uhum. Bruno, você falou de uma coisa que me chamou a atenção lá no começo, que é
a questão do contato visual, Uhum. que é bastante reduzido. Isso é comum a todos eles, a maioria. É, Chama atenção, principalmente quando a criança é pequena. tá, Quando você tem filho, isso é comum, tá? Isso é um comum, é um critério presente em todos eles, não quer dizer que todos sejam assim. Por exemplo, eu tenho habilitação em ADOS e EDR, tá? Que são o padrão ouro de diagnóstico. São poucas pessoas que têm. Eu estou habilitado a fazer a avaliação ADOS e EDR. E basicamente é uma sessão, 40 a 45 minutos, de brincadeiras que você vai propondo, o ADOS, né? O ADR é a entrevista com os pais, que você vai tá. propondo para a criança para você ver a resposta dela. Então, brincadeira com balão, brincadeira com bexiga, brincadeira com bolinha, para você ver justamente isso. Criança pequena, ela é muito dependente, né? Em termos de desenvolvimento humano, todos nós nascemos prematuros, Tá, né? essa é uma conversa interessante para se ter em contexto de ABC2, inclusive, porque eu sei de onde você está vindo para falar isso. Mas assim, todos nós nascemos prematuros. Você vai ver uma girafa na cena, o filhote cai de 3 metros de altura, mas ele cai e já sai pulando. Qualquer animal já nasce com um grau de desenvolvimento. O ser humano não, ele nasce totalmente Dependente pra indefeso, caramba. totalmente. A palavra que o pessoal usava na faculdade, nasce um bolinho de carne. Né? Era a palavra que eu ouvia na universidade, né? Ele nasce com algumas predisposições genéticas, ele nasce com alguns comportamentos reflexos e instintivos, mas ele nasce totalmente dependente. Isso tem a ver com a própria maturação do nosso cérebro. Por isso que nós somos seres que os olhos são todos voltados para frente. Por isso que o reconhecimento facial é tão importante para a gente. Por isso que linguagem e comunicação é tão importante. Como a gente nasce prematuro, a gente é mais dependente de outros. Por isso você está com 40 anos morando com teu pai e com a tua mãe, como tem acontecido. O que acaba acontecendo? Nós somos seres tribais, a gente precisa de outras pessoas para conviver. Nós somos o ser que passa mais tempo com o pai, com a mãe, com a família, com a tribo de coexistência. Então, o que afeta no autismo são justamente esses comportamentos iniciais da criança, que são os precursores para ter esse envolvimento social mais amplo. Certo. Por isso E que, por isso que aí vai atrapalhar no tudo. desenvolvimento de uma série de coisas. Então, Linguagem, fala. exatamente. Então, por exemplo, uma coisa que é muito difícil de trabalhar é a atenção compartilhada. Então, por exemplo, eu e o Vitor aqui na mesa. Né? A gente passa algum conhecido nosso. Vitor, eu Tá. só virei o olho, não sei se apareceu na câmera, mas eu só. Não, Você deu pra ver, deu pra automaticamente ver. segue. Você automaticamente segue. A gente faz uma triangulação. Você olha para mim, olha para lá e volta para cá. Isso é atenção compartilhada. Quando você trabalha com criança pequena, você às vezes tem que apontar, às vezes tem que fazer uma expressão facial e virar o rosto para a criança acompanhar. Isso Se uma você criança pequena normal. isso, uma criança pequena normal, ela vai fazer um desenho, ela vai fazer assim, ó, apontar e tipo, para você, ela quer que você olhe, essa troca intersubjetiva de experiência. Agora, eu tô às vezes com o meu paciente autista, eu vou falar, olha, ele olha para minha mão, Tá. entendeu? Essa troca, né? A gente diz que ele tem um problema na teoria da mente, né? Todos nós temos, na minha mente, eu tenho uma interpretação sobre a mente do Vitor, uma interpretação sobre a mente das pessoas que estão comigo, né? Né. E eles têm dificuldade, eles têm cegueira mental, como alguns chamam. Então, a questão do contato visual, o que acaba acontecendo é isso. Como ele não consegue. Um outro detalhe: a gente tem mais músculos na face do que a gente tem quase no resto do corpo. Tem muitos musculozinhos pequenininhos, é muito detalhezinho. Então, é muita informação. Como ele não consegue entender o que tem por trás daquilo, como ele não consegue acompanhar, ele vai olhar, ele vai ver tipo um quadro surrealista ou uma arte abstrata Tá. caótica. O que é isso? Então ele não olha. E é engraçado. Ele jamais vai ser capaz de distinguir uma cara de sarcasmo de uma cara de alegria verdadeira, coisa desse tipo. Isso. Ou a gente trabalha normalmente com emoções básicas e vai tentando ampliar. Agora, por exemplo, ironia, as coisas meio assim é mais sutil para ele. Tanto que o Tá. trabalho, quando você trabalha, principalmente com criança,
Você exagera a emoção. Tipo, a gente já faz isso normalmente com crianças pequenas, com eles a gente intensifica mais, para justamente para ter esse tipo de compreensão. Inclusive, o Perfeito. trabalho com adultos é assim. Mesmo às vezes o de alto funcionamento. Ele tem dificuldade de fazer amizade. Não quer dizer que ele não tenha vontade de fazer amizade. Às vezes ele pode ter uma vontade bem pequena, mas às vezes ele não consegue, ele não sabe como puxar papo com alguém. O trabalho com adultos é muito assim, tipo, ó, se essa semana a gente vai numa festa e você vai conversar com 3 pessoas, fazer treino de como contar piada, né? Fazer treino de como puxar papo com uma menina, por exemplo. Eu já tive que Tá. fazer coisas porque não sabe, ele não tem repertório para poder fazer isso, porque ele tem essa dificuldade de ler a cabeça do outro, de interpretar as reações emocionais da outra pessoa e até de si mesmo. Às vezes de reconhecer as próprias emoções, de reconhecer a própria reação emocional. Perfeito, perfeito. Eu fiquei especialmente interessado nessa questão do contato visual, porque algumas das coisas que, por tangentes da vida, coisas assim que encostam em você na pesquisa, não tem nada a ver com o que você está pesquisando, mas você fala, putz, isso aqui é interessante, deixa eu dar uma cutucada nesse outro campo do conhecimento. Uma das coisas que eu trabalhei no meu passado recente de mestrado, é uma linha de pesquisa que começa no MIT com a Sherry Turkle Sim. e sobre a diminuição do contato visual de crianças normais, não de crianças dentro do espectro autista, mas crianças normais que recentemente têm tido cada vez menos contato visual com adultos em decorrência do uso excessivo das telas ou a introdução das telas de dispositivo móvel muito cedo na vida da criança. Imagino que isso deva até causar algum tipo de confusão para essas próprias crianças e mesmo de diagnóstico. Tem que fazer o diagnóstico para autismo, tem algumas escalas, MCHAT, o CARS e tal, mas o diagnóstico ainda é clínico. Então, ou seja, tem que ter um profissional com experiência para conseguir sentar com a criança ou conversar com ele e fazer o diagnóstico. Preferencialmente certificado, como é o seu caso. Exatamente. Normalmente quem faz diagnóstico no Brasil é neurologista e psiquiatra. Né? Ainda existe, isso melhorou muito, graças a Deus, mas ainda existe muito nos pediatras, que são os que acompanham mais diretamente a criança. Ah, isso é fase. Não, mãe, isso está ansiosa. Não, isso vai passar. Isso ainda existe. Isso ainda existe. Tipo, de não ter, às vezes, a formação básica. Isso tá melhorando. Melhorou bastante de quando eu comecei a trabalhar para hoje. Mas o diagnóstico, ele é preferencialmente clínico. Você tem que conviver ali para poder, poder perceber. Eu conheço a Shirley Turkle. Tá? Eu tenho 2 livros dela aqui, né? O que acontece, o desenvolvimento humano não é uma ciência exata, tem muitos fatores envolvidos e o ambiente interfere muito. Então, por exemplo, agora com esse período da pandemia, muito provavelmente muitas crianças vão ter algum atraso de desenvolvimento, porque não estão expostas à escola. Tá. Né? Não estou falando só de termos de aprendizagem de conteúdo, no Você está sentido falando de assim, contato. conviver com outra criança, porque, pô, quem é pai de filho pequeno sabe, você bota na escolinha, ela volta com um vocabulário gigantesco, porque tá um monte de criança falando uma com a outra o tempo inteiro, interagindo, né? Em casa, ela chora, o pai dá o brinquedo porque precisa trabalhar o home office. Na escola, ela toma o brinquedo da outra criança, ela é uma porrada. Então, ela vai ter que aprender a negociar o brinquedo, ela vai ter que aprender a esperar a vez dela. De Né? preferência a porrada da outra criança e não de quem está cuidando. Não, mas é nesse. Tomara. Mas é isso que acaba acontecendo. Então, isso vai ter esse déficit. Tem algumas pesquisas sugerindo alterações comportamentais muito significativas, principalmente entre adolescentes, por causa da prevalência de tecnologia, de redes sociais, aumento de depressão e tal. Agora, não autismo, tá? Perfeito. Tecnologia não causa autismo. O autismo é basicamente carga genética, tá? Existe sim
eu diria que o autismo é 80, 90% genético. Os fatores ambientais associados, que entenda por ambiental é um termo muito amplo, mas é basicamente infecção na gravidez, contaminação durante a gravidez de algum composto químico, a contaminação no parto, exposição quando era bebê de algum composto químico, é alguma coisa nesse nível, tá? Geralmente aqueles compostos químicos tipo BPA da vida, esse tipo de coisa. Colocaram ácido valproico, algumas coisas assim, tipo a mãe que quando era exposta na gravidez. A idade dos pais, quando os pais são mais velhos, afeta durante a gestação, tá? Por que eu estou dizendo isso? Por dois motivos principais. Durante muitos anos prevaleceu no mundo inteiro a teoria de que o autismo tinha uma causa ambiental específica, as mães. Mãe autística, mãe esquizofrenizante, mãe geladeira era o termo que prevalecia, né? A primeira descrição que foi feita do autismo do Léo Kanner, em 1943, era transtorno autístico do contato afetivo. E ele culpabilizou as famílias. Ele disse assim, ó, são Certo. famílias que não são afetivas. Ele É uma analisou herança, 11. é uma herança um pouco freudiana de análise, não? O que é porque durante muito tempo o paradigma da psiquiatria e da saúde mental foi psicanálise, né? Não tenho nada contra a psicanálise, acho o Freud genial, eu tenho muitos amigos que são psicanalistas muito bons, mas existe sim esse legado. Então teve um psicanalista específico que foi o Bruno Bettelheim, né? Que ele era um imigrante americano, que ele veio da Europa para os Estados Unidos, eu não lembro exatamente a nacionalidade dele, se era austríaco, húngaro. Ele foi prisioneiro num campo de concentração. E ele viu o resultado psicológico daquilo nas pessoas no campo. E quando ele foi para os Estados Unidos e começou a atender criança, ele olhava para as crianças autistas e dizia: o olhar delas é o olhar de alguém que passou por um campo de concentração. A casa, a família dessas crianças é uma Auschwitz. Então, qual que era o tratamento? Ele era explícito, ele tem um livro famoso chamado A Fortaleza Vazia, que é bem pesado, foi muito mais pesado do que o próprio Kanner propôs, tá? O Kanner, no final da vida dele, se retratou, ele escreveu um livro chamado Em Defesa das Mães e reconheceu que ele ajudou a criar aquilo, né? Mas o que prevaleceu era essa causa ambiental, tipo, de culpabilizar. Isso existe até hoje nas nossas universidades. Eu ouvi isso de professor meu, quando estava me formando. Tipo, a mãe não tem desejo, a mãe não tem investimento libidinal, a mãe não tem um desejo inconsciente de que a criança morra, e daí isso repercute no desenvolvimento psíquico. Eu ouvi muito isso. Mistura isso daí com baby blues, com depressão pós-parto, talvez, alguma coisa do gênero. É bem pesado, mas isso não causa autismo, gente, pelo amor de Deus, né? Isso não tem nada a ver com isso, tá? Assim como os autistas são muito diversos entre si, as famílias são muito diversas. Tem todas as classes sociais, tem rico, tem pobre, tem todas as etnias. Ele é reconhecido em todos os países do mundo e a prevalência global é a mesma. 1 para cada 55 pessoas, tá? É alto, Uma né? prevalência é altíssimo. Significa que se você tem uma escola com 200 crianças, 4 são autistas. Né? É um índice muito alto, né? Inclusive tem aumentado de uns anos para cá. Quando eu comecei a trabalhar com isso, era 1 para cada 150, 160. Agora aumentou. Então teve essa situação das famílias. Isso acabou, não se tem mais isso foi derrubado. Isso foi derrubado não por causa dos profissionais de saúde, olha só, isso foi derrubado por causa das associações de pais. Então, nos Estados Unidos, principalmente, teve um psiquiatra que ajudou muito, que foi o Michael Hutter, e foi principalmente com Bernard Rimland e Lorna Wing, que os dois eram psicólogos, e os dois, começou a década do cérebro, anos 60, assim, começou a se pesquisar mais ciências cognitivas e neurociências, e os dois eram pais de filhos autistas. E eles perceberam, tem alguma coisa errada, não está batendo. E eles foram as pessoas que ajudaram a mudar, foram eles que começaram a propor as mudanças de classificação diagnóstica e de entendimento do quadro. Então isso foi derrubado, né? Pelo contrário, hoje as famílias são primordiais no atendimento, principalmente quando a criança é muito nova. Como é um transtorno que afeta tudo na vida da criança, não é uma sessão semanal de 50 minutos que trata, é uma reorganização da vida da pessoa, né? Então eu preciso da família para isso.
E o segundo motivo que eu acho importante especificar a base do desvio é que tem um mito que ainda é muito prevalecente, que é de que vacinas causam É, autismo. era disso que eu ia perguntar. Você estava falando de causas ambientais, eu já ia falar, bom, acho que vai ser interessante entrar no negócio da vacina. Cara, hoje, você sabe que hoje vocês fizeram até um programa excelente aqui sobre conspiração, tá, uns movimentos de vacina. Cara, a primeira vez que eu tive contato com esse grupo foi em 2016, de pais, né? Não tinha nem vindo Covid ainda, não tinha nada. Fala assim, eu não vou vacinar meu filho, isso é uma máfia da indústria farmacêutica para controlar a vida das pessoas e tal. Dois pais com formação universitária muito bem estabelecida, inclusive, né? O que aconteceu historicamente? Teve um médico chamado Andrew Wakefield, que ele era um gastroenterologista, ele pesquisava o trato digestivo, e ele lançou um artigo na The Lancet. A The Lancet é uma revista muito conceituada no meio médico, bastante conceituada, e que ele encontrou uma associação entre autismo e uma vacina específica que era a tríplice. Que no sentido assim, os pacientes apresentaram os sintomas depois de ter tomado a vacina, né? Uma correlação cronológica. E muito dependente do relato dos pais. Tá. É muito dependente do relato dos pais, né? Tanto que na mesma edição, se não me engano, tinha um artigo refutando, falou que metodologia tosca, né? Mas isso ganhou peso. Já começava a pipocar os primeiros movimentos anti-vacina, só que é uma afirmação muito poderosa e muito perigosa, porque vacina é um investimento de saúde pública. Então, se o governo está dando um tipo de medicamento para as pessoas que está tendo consequências perigosas, para o governo é interessante saber tipo, o que a gente está fazendo, né? Porque o autismo é uma condição. Então, vai durar a vida inteira. Então, se as pessoas estão vivendo com uma condição que vai durar a vida inteira, e isso vai sobrecarregar a família e vai sobrecarregar o sistema de saúde, porque onde é que a gente está, o que a gente está fazendo? Então, começaram a se fazer, isso foi lá por volta dos anos 2000, começaram a se fazer pesquisas, foram feitas várias replicações e foi realmente desacreditado. Foi desacreditado. O cara testemunhou na corte nos Estados Unidos, o Andrew Wakefield, e daí ele teve que meio que dar uma reconhecida que ele não era bem uma causalidade, era uma possível correlação. E daí se descobriu posteriormente, numa reportagem investigativa, que ele tinha aberto o processo da patente de uma espécie de vacina paralela à que ele tinha causado no artigo de causava autismo. Então descobriu que ele tinha interesse financeiro na coisa. Então, isso é uma coisa interessante, Bruno, porque a gente tem que. Isso, para quem não está habituado com publicação científica, o cientista que publica na Lancet ou outra revista renomada, seja ela da área médica ou de qualquer outra, ele tem que assinar um termo de declaração de que ele não tem interesse. E aí, se ele tinha algum tipo de benefício, já vai contra a própria ética da própria revista, e dependendo do que ele teve que testemunhar diante do Congresso, esse tipo de coisa, pode inclusive pegar um processinho criminal aí de perjúrio, coisa parecida. Cara, ele foi expulso, ele não pode mais exercer a medicina na Inglaterra e nos Estados Unidos, se não me engano. Foi expulso do CFM britânico. A The Lancet lançou um artigo de retratação e encerrou o assunto. Falou, não, a gente mostrou que não tem nada a ver essa bagaça aqui. Não tem. E ele foi cassado, né? Apesar disso, de já se ter sido desacreditado e tal, esse tipo de coisa ainda existe. Ele ainda pervade, sabe? Vira e mexe, ele aparece. Assim como a ideia da mãe geladeira já é desacreditada, mas ela volta, vira e mexe, aparece. Acontece a mesma coisa aqui. Vira e mexe, aparece esse tipo de discurso, né? Assim, o autismo ainda é um mistério. Saúde mental, de maneira geral, os transtornos mentais, eles são complexos, eles envolvem fatores genéticos, ambientais, familiares,
filosóficos, tem muita coisa envolvida, mas é uma coisa que dá muito sofrimento. Pensa teu filho se receber esse tipo de diagnóstico, é uma coisa incerta, não tem como fazer um prognóstico muito preciso de como a coisa vai caminhar. Então, existem, além das pesquisas oficiais e das terapias consagradas, existem dentro do autismo as pesquisas não oficiais, né? Os métodos alternativos. Então, eu já vi muito. Dieta sem glúten e caseína, fazer quelação, que é tentar extrair mercúrio do sangue da criança, câmara bariátrica, que você bota a criança dentro de uma câmara e tenta ir aumentando a pressão atmosférica dentro da câmara, parecido com o que eles fazem com o astronauta. Dietas com suplementação, com alguns tipos de florais. Teve uma que floresceu há alguns anos, acho que foi 2019, que foi bastante perigosa, que era um pessoal que vendia como cura, e a composição química do remédio que eles vendiam, que era muito caro, inclusive, era basicamente água sanitária, né? Daí, e eles venderam, tinham vários pais tomando, né? E daí foi uma cena muito pesada, inclusive, porque como era, é água sanitária, então, tipo, dava reação no intestino da criança. Daí, quando começava a cair a flora intestinal, os divulgadores, os caras que vendiam o produto diziam, isso aí é as bactérias e os fungos sendo mandados embora. Na verdade, era a flora intestinal da criança, né? Então, na área de saúde mental tem muito isso. Tem gente bem intencionada, que às vezes quer tentar coisas alternativas, mas tem gente aproveitadora que se vale da ansiedade de um pai, de uma mãe, de alguém que quer pensar o futuro do seu filho, né? Então o pessoal se aproveita nisso também. Por isso que eu gosto de desmistificar esse Não, isso assunto. é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Quando a gente volta nessa questão da causalidade, o Bruno, então a gente tem uma prevalência genética com pouquíssimos influentes exógenos ambientais aí, algum tipo de composto químico durante a gravidez. Geralmente a gente fala em intensificação do caso, né? Não necessariamente em provocar o caso. Tem algumas pesquisas não conclusivas ainda. Por exemplo, uma pesquisa sobre o trato digestivo, né? Por exemplo, tem algumas teorias mais alternativas que propõem que o autismo é um quadro de inflamação ou infecção intestinal que afeta a absorção de nutrientes e que, por causa disso, afeta o desenvolvimento neurológico, né? É uma tese interessante, mas depende de pesquisa. Você tem que pesquisar isso, né? Tem a associação, por exemplo, de aumento de prevalência de casos com uso de agrotóxico. Então, tipo, identificaram uma cidade na Califórnia onde eles começaram a usar um agrotóxico X e daí aumentou a prevalência daquele ano das mulheres grávidas que foram expostas. Tem pesquisa até com poluição, assim, contextos mais poluídos, tal. É interessante essas pesquisas, mas elas ainda não são conclusivas, né? Elas conseguem às vezes criar correlações, mas não causalidade. Você não consegue dizer é a poluição que causa ou é a exposição ao agrotóxico que causa, né? Você não consegue explicitar o processo bioquímico por meio do qual a poluição causaria aquele tipo de... Então, o que se sabe é que são conhecidos alguns genes já envolvidos. Se não me engano, o último levantamento foram acho que 102 genes, tá? É bastante. Alguns são compartilhados com outros transtornos e a gente sabe que eles são cumulativos. Então, quanto mais daqueles genes você aparece numa pessoa, maior a chance de desenvolver o quadro, né? Um outro detalhe, é mais comum em meninos, 5 vezes mais comum em meninos. Certo, certo. Isso possivelmente indica uma questão genética, né? Se você tem uma prevalência em um dos gêneros, assim, dá a entender que realmente tem uma questão genética envolvida. E gêmeos também. Eu atendi muitas famílias. Outra coisa que acontece muito: a herdabilidade é de 80%. Então, se eu tenho um autismo leve, o meu filho tem 80% de chance de ter algo também. Né? Isso é uma coisa que eu vejo na minha prática. Chega uma criancinha pequena para avaliação, a gente detecta que o diagnóstico é o autismo. A família começa a estudar sobre. E o pai percebe que ele também é.
E daí eles contam para a família. Geralmente tem uma alta funcionalidade e nunca percebeu. Daí ele começa a ler, ele fala, nossa, mas eu era assim na escola. Nossa, mas não sei o quê. Daí você começa a ver, eu conheço famílias que o pai e a mãe descobriram que são. Os dois? E os dois são professores universitários. Eu conheço famílias que o pai descobriu o que é, quando ele contou para a família e explicou, o tio descobriu o que era, a tia descobriu o que era, o primo descobriu o que era, só que eram todos de alta funcionalidade, né? Então, então base genética é forte, é herdável, né? E ele é maior prevalência em gêmeos, tanto dizigóticos como monozigóticos. O problema é que já tem casos documentados de gêmeos monozigóticos em que um é e o outro não. Então essa porcentagem de variação que eles querem descobrir o que é. Porque é muito esquisito, né? Total. Se a gente está dizendo que a questão é genética, o gêmeo dizigótico, para quem talvez não se lembre muito bem da história, é o gêmeo não idêntico, né? E o gêmeo monozigótico, gêmeos idênticos. Então, se você está dizendo que a causa é genética e o monozigótico tem um que é e outro que não, é um treco contraintuitivo, para dizer o mínimo. Exatamente. E tem coisas assim, por exemplo, eu vi casos que veio trigêmeas, né? Monozigóticas. Idênticas. Se você se diferenciava pelo laço no cabelo. Mas o nível de autismo é diferente. Uma é verbal, outra não é. Cara, e assim, eram crianças muito pequenas, crianças de 1 ano e meio, 2 anos. Crianças que estavam. Fator ambiental mínimo. É alguma coisa assim, sabe? Então, por isso que é um mistério. Por isso que o pessoal que trabalha com que quer abusar da boa vontade, da boa intenção das famílias, explora isso, né? Porque tem essas incógnitas. Isso tem como na área de saúde mental, mas na do autismo eu vejo que pega mais, talvez por serem crianças, né? Certo. É claro, você lida com a insegurança de um pai e de uma mãe que quer ver o problema resolvido, que sofre junto com a criança. Exato. E apela para o que tem, né? Para o que tem disponível, às vezes para a solução miraculosa, né? Exatamente. Pai e mãe, normalmente, eu digo que pai e mãe já vem embutido de culpa, né? Tu fica sempre aquela impressão de, cara, eu poderia ter feito mais pelo meu filho, talvez eu pudesse ter feito essa coisa diferente e tal. E para quadro de criança especial, eu vejo que isso aumenta, porque mesmo que a base não tem nada a ver com você, é genético, ele se desenvolveu desse jeito, fica um sentimento de culpa, né? Então, eu vejo, por exemplo, no caso do autismo, que é um quadro que às vezes exige com a supervisão e um apoio constante, né? O grau de estresse das famílias é muito alto, o índice de divórcio é muito alto, o dispêndio financeiro é muito alto, porque as terapias são caras, no Brasil elas não são necessariamente distribuídas pelo sistema público, então a pessoa é muito dependente de planos de saúde, né? Lembro que uma época estava na moda até judicializar, processavam o plano para o plano pagar. Agora não está mais fazendo isso, os planos já têm as clínicas e os terapeutas credenciados. Mas as famílias precisam muito mais do nosso apoio, né? Inclusive, falando de um contexto cristão, eu conheço famílias cristãs que não conseguem ir na igreja, porque não tem onde deixar a criança. E a criança, pensa uma criança que tem sensibilidade auditiva, ela vai num culto. Não tem condição. Sabe, né? Então eu já vi propostas de inclusão que são muito interessantes. Então eles avisavam a igreja sabia que eles estavam lá. Que eu já vi igreja que eles deixavam a criança, ela era muito agitada. Então às vezes ela estava participando, daqui a pouco ela levantava, dava umas corridas e ela voltava pro lugar dela. Tipo, a igreja estava acostumada com aquela criança, então sabia quem ele era, o pessoal cuidava, tinha respeito e tal. Mas eu vejo que ainda é um estigma. Se a gente ainda luta hoje para ter intérprete de Libras, para ter acessibilidade para cadeirante, para ter acessibilidade para cego em igrejas, que são já condições já consolidadas, já é estudado e proposto coisas há tanto tempo, imagine para autismo. É muito difícil. E numa era que a gente deixa a igreja mais complicada em vez de deixar mais simples, isso aí fica ainda mais difícil, né? Às vezes a importância das pequenas comunidades
nesse tipo de contexto muito maior. Mais fácil de você conhecer quem está ali dentro. Exatamente. É uma mega e propor igreja. as adaptações. Né? Sim. Bruno, assim, de tudo que a gente conversou, o que me deixa mais, não sei se apreensivo é a palavra certa, mas o que me toca mais como prestação de serviço é em relação à família que desconfia que o filho é autista, mas ainda não teve um apoio médico, um diagnóstico a esse respeito. Ou uma família que já sabe que tem uma criança autista, mas agora talvez esteja ansiosa porque olhou você falando e falando, pô, será que eu estou na mão de um tratamento alternativo que não faz sentido? Como que essas pessoas têm acesso a algo que é responsável e bem feito? Como que se indica um caminho para essas famílias? Ou mesmo para um adulto que está olhando você falando e falando, pô, será que eu não sou um desses caras de alta funcionalidade? Então, o que essas pessoas podem fazer para a gente encerrar aqui o nosso papo? Olha, em termos de diagnóstico, normalmente o profissional mais habilitado, normalmente para dar o diagnóstico, ou é o neurologista ou é o psiquiatra, né? Porque eles estão mais a par do andamento do quadro. Psicólogos, fonoaudiólogos podem dar também, mas normalmente quem acaba dando o diagnóstico é o neurologista e o psiquiatra. Aqui em Curitiba, por exemplo, é quase que só neurologista que trabalha mais com isso, ou neuropediatra, né? Precisa de uma avaliação de um clínico. Tá? É muito comum as pessoas verem um filme ou ouvirem uma palestra como essa e se identificarem. Se for o seu caso, a minha recomendação é que você procure o centro de neuropediatria. Você está numa cidade, por exemplo, capital, tipo Curitiba, ou numa cidade que tem universidade, procure o centro de neuropediatria de lá, que normalmente devem ter algum profissional ou algum centro de pesquisa, por exemplo. A UFPR que tem, a USP eu sei que tem, Unicamp eu sei que tem, o FMG, tem profissionais lá no centro que normalmente são mais habilitados para conseguir fazer esse tipo de diagnóstico. E como é clínico, por mais que um cuidador, um pai, tenha muita percepção do que está acontecendo, ele precisa do diagnóstico de um profissional, antes de poder, até para diferenciar se não pode ser outra condição. Fazer o diagnóstico diferencial, tipo TDAH, retardo intelectual, algum quadro sindrômico, precisa, né? O tratamento padrão, o que é usado no mundo inteiro, é terapia comportamental, tá? A famosa ABA, Applied Behavior Analysis, né? Por quê? Porque é uma terapia que ela é mais mensurável, então tem como você, como é um transtorno que afeta tudo na vida da pessoa, é uma terapia que ela vai conseguir elencar pontos principais e conseguir trabalhar em cima desses pontos principais. Então, eu, por exemplo, quando eu vou fazer um planejamento terapêutico de um paciente, eu vou dizer, eu quero que ele fale tais palavras-chave, eu quero que ele aprenda a ficar sentado, eu quero que ele aprenda a sustentar o olhar quando está numa brincadeira, eu quero que ele responda ao nome, eu quero que ele reconheça expressões faciais. Então, ele elenca alguns objetivos e cria atividades ou propostas para conseguir atingir esses objetivos, né? Então, ela é mais controlada, ela é mais mensurável. Tanto que, para uma sala onde eu atendo, ela é mais privada de estímulos, já para eu conseguir direcionar a atenção da criança para mim. Se é uma criança que não olha nos olhos, se eu botar uma sala cheia de pôster do Toy Story, ela não vai olhar para mim nunca. Então eu preciso pôr uma máscara do Woody na cabeça, ou pôr um chapéu, algo do tipo, para ela se interessar para olhar para mim, né? Então, o ideal é que seja terapias mais comportamentais. Daí tem o ABA propriamente dito, tem o modelo Denver, que normalmente são os profissionais mais capacitados para conseguir trabalhar com isso. Outras terapias ajudam muito. Fonoaudiologia, porque trabalha comunicação, linguagem, às vezes você tem que trabalhar uma questão de musculatura ou uso de fonemas, e terapia ocupacional é muito usado também para treino de autonomia, aprender a trocar de roupa sozinho, aprender a usar talher, permanecer sentado para comer. Tem algumas outras terapias que são mais complementares, por exemplo, integração sensorial, que é uma versão da TO, que ela é usada para quando o paciente, a desordem sensorial dele é tão grande que ele, por exemplo, não consegue usar
um tecido diferente. Então a integração sensorial é mais voltada para esse tipo de público. Perfeito. Eu não vou dizer para vocês que é barato. Normalmente são terapias que exigem formação específica dos profissionais, né? Costuma ser dispendioso. O Brasil ainda tem essa realidade. Se você for, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Europa, como a prevalência é muito alta, o sistema público de saúde deles já fornece isso, porque é uma criança que vai precisar de assistência na escola, vai precisar de acompanhamento pela vida toda. No Brasil a gente está caminhando, já melhoramos muito, tá? Eu preciso dar o braço a torcer, porque tivemos avanços significativos. Mas a minha recomendação é procurar isso. Eu já vi pai que faz as terapias alternativas, eu já vi pai que ele faz as terapias consagradas, mas ele tem um interesse ou outro pelas terapias alternativas. Tipo, eu levo meu filho para fazer terapia comportamental, mas eu quero testar a dieta. Né? Tem algumas terapias alternativas que eu acho que são mais perigosas do que outras, mas, por exemplo, dieta sem glúten e caseína. Não chega a ser necessariamente agressivo para o paciente, mas o que eu digo para vocês é: caminhem próximo ao médico, caminhem próximo aos profissionais mais habilitados, né? Quer tentar uma dieta, mas conversa com o pediatra da criança antes, leva num nutricionista antes, conversa com o terapeuta. Eu já vi, por exemplo, assim, eu tirei glúten e caseína, beleza. O autismo tem problema de interação social. Toda vez que seu filho for convidado para uma festinha na escola, ele não pode comer nada. Sim, se tirou o glúten, esquece. Não consegue comer nada. Então pensa nisso, você vai privar sua família privá-lo de participar disso. Então são coisas que tem que... Bruno, você está me dando uma ideia. Eu acho que tem eu acho que dá para fazer um destaque sobre glúten. Porque olha, é uma boa, tá muito pano para manga, porque tem uma dieta sem glúten por aí, né? Não, porque assim, é para tudo. O glúten, ele é o vilão de tudo. Eu tô impressionado que alguém ainda não relacionou o glúten com a pandemia. Até agora não apareceu nada desse tipo. Mas tudo tem problema de tudo. Não que não existam pessoas intolerantes ao glúten, gente. A gente sabe que tem, né? Inclusive, a história da descoberta da intolerância ao glúten é fenomenal. Diz respeito à crise de fome na Holanda na Segunda Guerra Mundial. Um dia eu conto essa história para vocês. Mas é impressionante, Bruno. Você não é o primeiro, nem vai ser o último que vai falar, não, porque estão falando que o problema aqui é o glúten e não tem evidência nenhuma. E realmente, acho que eu vou fazer um destaque ABC2 sobre glúten em algum momento. Não, eu acho interessante. É uma área que tem crescido, que é a relação entre sistema digestório, né, o nosso trato intestinal, estomacal, e desenvolvimento neurológico e tal. Então essa fica a minha recomendação principal. Uma coisa boa, importante também, existem os centros consagrados. Por exemplo, nos Estados Unidos tem o Autism Speaks, né? Porque tudo que a gente tem hoje sobre autismo, de pesquisas, de melhoras, de mudança de política pública, é porque as famílias brigaram e correram atrás. Então, eu sempre acho que as famílias que têm um filho ou um parente nesse quadro, elas têm que se ajudar, elas têm que criar redes, elas têm que se fortalecer, né? Porque, por mais que a prevalência seja alta, para quem às vezes não tem contato com aquilo, não existe. Né? Hoje eu trabalho com isso, eu consigo, já estou mais familiarizado, sei que eles existem, mas para muita gente, às vezes, até no próprio poder público, esse povo eu nunca vejo, eu não sei onde está. Então, muita coisa você consegue por pressão, muita coisa você consegue por mobilização. Então, eu diria que as famílias precisam se fortalecer, caminhar mais juntas para poderem correr atrás dos profissionais, dos melhores profissionais, correr atrás de pressionar o poder público para conseguir leis. Tem muitos benefícios que às vezes um pai de uma pessoa com deficiência tem, que às vezes esse pessoal não sabe. Sair mais cedo do trabalho, eles têm alguns benefícios de imposto e que não é repassado, não é avisado. Então, procura correr atrás disso, procura conhecer, tá? Sim. Tá certo. Bruno, cara, fantástico. Muito obrigado por nos atender. Obrigado pelas informações também. Eu tenho certeza que vai ser muito útil
tanto para as pessoas que têm alguém na família ou têm alguma relação com isso, quanto para a conscientização de fato sobre o que o autismo realmente é. Uhum. E a você que nos assiste também, obrigado. Toda quinta-feira nós temos Destaque ABC2. Bruno, você queria falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer, sabe? Eu tenho uma história particular com autismo, porque eu caí de paraquedas nessa área, né? Eu estava estudante procurando estágio, né? Quando eu entrei na graduação, eu tinha duas ideias em mente. Inclusive, eu orava, isso eu falava, eu não quero trabalhar com criança e eu não quero trabalhar com público especial. Né? Bom! Eu quero ter o meu consultório com uma foto do Freud na parede, um chafariz, uma estante de livros, e vou ser feliz assim, né? Então eu caí com paraquedas, inclusive eu entrei no estágio querendo ficar 6 meses. E tô lá há 12 anos, né? Então é algo que fez parte da minha história, é algo que eu aprendi a amar esse público, né? Então, para mim, poder estar aqui, também aprendi a amar a BC2, né? Sempre participei da história. Eu estava lá em 2016, quando a gente assinou a ata de fundação. Então, poder estar aqui na BC2 falando disso, para mim é um privilégio e eu só tenho a agradecer. Tanto a oportunidade que vocês me deram, quanto ao meu senhor. Para nós é um prazer estar aqui com você, Bruno. Você pode ter certeza, viu? Mais uma vez, muito obrigado, cara. E a você que nos acompanhou toda quinta-feira, gente. Papos como esse, sobre as mais variadas áreas. Aguarda aí, quem sabe a gente fala sobre glúten. Toda quinta-feira tem Destaque ABC2. Se inscreve no canal e fica ligado, porque conversas como essa e muitas outras sempre teremos. Até mais. Até mais, gente.